Olá, pessoal, tudo bem? Eu não vou dizer bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo e quantas vezes você vai voltar a ele. Mas vamos à aula de hoje, meus amigos. Hoje a aula é sobre o preço da desonestidade, tá? E isso está no seu material, tá bom? Você pode assistir a aula olhando para ele ou você pode assistir e depois dar uma olhada lá. Vamos contar a história de Jacó e Esaú. Eram dois irmãos, eram gêmeos, nasceram no mesmo dia, na mesma época, na mesma gravidez. Só que teve uma coisa interessante. Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu depois. Quando Esaú nasceu, a parteira puxou, tirou Esaú e descobriu que Jacó estava segurando o pé de Esaú, com a mão fechadinha. E aí, esse fato foi engraçado, mas também ficou registrado para a história como sendo um garoto muito espertinho. E por isso que eu tenho o nome aqui, o próximo tópico, além de eram gêmeos, a esperteza de Jacó. Porque, além de simbolizar a esperteza que ele tinha naquele momento, tem também o fato de que, mais tarde, quando ele ficou adulto, ele se mostrou um sujeito muito esperto, que acabava enganando as pessoas. Cuidado com a esperteza, viu? Não seja tão esperto a ponto de fazer coisas erradas. Mas os dois foram crescendo. Você vai descobrir que a história dos dois é uma história assim bonita, uma história interessante, parecendo um filme, tá? Quando os dois cresceram, a mãe de Jacó, que chamava Rebeca, gostava mais de Jacó. E o pai gostava mais de Esaú, o pai chamava Isaac. E os dois cresceram num ambiente onde os pais tinham preferência. Por isso que os dois cresceram mais competindo do que colaborando, mais tendo ciúme um do outro do que se juntando. Os dois tinham, assim, maneira de pensar diferente. Desde que nasceram, né? Já nasceram com essa cena. Mas acontece uma coisa interessante no nome primogenitura que você está vendo aqui. Este nome, primogenitura, se você ainda não sabia, significa o fato de alguém nascer antes dos outros. O filho primeiro da família chama-se primogênito. Isso é primogenitura. Jacó não era o primogênito, porque Esaú é que nasceu primeiro. Lembra? Jacó veio depois. Parece que Jacó queria ser, porque veio atrás segurando no pé do irmão. E tem uma coisa interessante sobre primogenitura, viu? Não funciona assim hoje, mas na época, como não existia aposentadoria, né? O pai, quando morria, quem tinha que sustentar a família, trabalhar para dar comida à mãe e os irmãos, era o filho mais velho. E parece que não era nada legal ser primogênito naqueles dias, concorda? Pois é, mas tem uma coisa que você talvez não saiba. É que o primogênito ele tinha direito à metade da herança da família. Agora melhorou, não foi? Se o pai tivesse 20 fazendas, 20 carros, 20 coisas, tá? Eu vou dizer assim, valor de 20 de 1 milhão de reais. Tudo que o pai tivesse, depois de vendido, daria 1 milhão, o valor. O primogênito podia ficar com 500 mil e os outros 500 mil dividido para os outros 9 filhos, 10 filhos, quantos tivessem. Então, o primogênito tinha dever de sustentar a família, mas tinha o direito sobre metade de tudo que a família tinha. Tem que ter suas vantagens, né? E aí, você é primogênito? Já está sorrindo, né? Nem adianta, já acabou tudo isso aí. Vamos voltar para a história, tá? Prato de lentilha. Esse tópico é para contar para vocês uma cena interessante. Esaú era um sujeito que não dava valor às coisas importantes da vida. Um dia ele chegou em casa, Jacó estava cozinhando um prato de lentilha, cozinhando lá um guisado, né, um cozido de lentilha. Esaú disse assim: Poxa, eu tô com tanta fome, me dê isso aí. Tô imaginando a conversa dos dois, né? Imaginando a partir da história que a gente tem. Aí a Bíblia diz que Jacó não quis dar. Então deve ser que ele falou: Nada disso. Eu que cozinhei, vou cozinhar o seu. Esaú então perguntou: Me diga uma coisa, o que é que você quer para você me dar um prato de lentilha? Que eu tô com muita fome. Jacó, esperto como era, disse: Você me deu o direito de primogenitura, então? A partir de agora eu passo a ser aquele
que tem o direito de primogenitura. O que era o direito? Metade da herança, se bem que isso não era muita vantagem, não, porque os dois eram apenas dois filhos, então metade era dele e metade do outro filho. Mas tinha um certo status, né? Ser primogênito. Você me dá o direito de primogenitura e eu lhe dou o prato de lentilha. Ele está bom. Tô com fome mesmo. Se eu não comer, eu morro. Olha que exagero. Cuidado quando você tem assim um desejo que troca tudo por aquele desejo, viu? Deseja tanto jogar que troca até a hora do dever da escola. Tá errado. Esaú fez isso. Por causa do desejo momentâneo, resolveu trocar pelo direito de primogenitura. A partir dali, Jacó disse: agora eu sou primogênito. Com respeito às profissões, Jacó era pastor de ovelhas e Esaú era caçador, tá bom? Outra coisa que eu quero falar para vocês, nós já estamos no próximo slide aqui, bênção do pai, tá vendo? Um dia o pai chamou Esaú e disse: olha, tô morrendo, tô velhinho, não enxergo mais nada, eu quero comer uma caça, eu quero que você vá na floresta, caça um animal gostoso para alimento, faça um cozido bem gostoso e traga que eu quero comer. E depois de comer eu quero abençoar você. Quando a mãe viu a conversa, correu e foi até Jacó e disse: Jacó, vem cá. Esaú saiu para caçar, porque o pai vai abençoar ele daqui a pouco, quando ele voltar. Daqui a pouco não, ele caça, volta, mata o animal, cozinha e traz para o pai. E se ele abençoar Esaú, você perde o direito de primogenitura que ele tinha passado para você. Vamos fazer um plano? Aí fizeram um plano de engano. Qual foi? A mãe disse assim: tu mata um cordeiro, eu cozinho, e tu leva, e ele tá cego mesmo. Só que Esaú é muito cabeludo, então a gente pega uns pelos de animais, coloca no seu braço, na nuca, no peito, para quando ele passar a mão em você, ele pensar que é Esaú e ele comer e ele te abençoar. E fizeram exatamente isso. Gente, quando Esaú chegou, e disse: pai, aqui está a comida. Ele disse: mas eu já te abençoei. Não, pai. E aí os dois descobriram que tinham sido enganados. Quando descobriu, Esaú disse assim: eu vou matar aquele sujeito. Né? Sujeito é a palavrinha que a gente usou aqui, deve ter ficado muito chateado. E disse: eu vou matar. E quando Jacó percebeu que corria risco de vida, a mãe disse: fala o seguinte, Jacó, vai para a casa do seu tio, mora muito longe daqui, mas você vai a pé, eu vou arrumar aqui as trouxas, alguma coisa, a mochila, a mala, e você sai fugido antes de Esaú te encontrar, porque se ele te pegar, ele te mata, e aí eu vou ter um filho assassino e um filho assassinado. Eu não quero isso. Tá certo? Jacó disse: então tá, minha mãe. E Jacó saiu às carreiras, sem despedir do pai. Foi uma tristeza. Olha só o que dá enganar as pessoas, né? A própria mãe que planejou o engano, agora ficou sentindo falta do próprio filho, porque ele teve que sair fugido. E então Jacó saiu fugido. E Jacó, quando fugiu para a casa do tio, ele foi andando a pé. E essa expressão escada de Jacó é porque um dia ele estava deitado, uma noite, no deserto quase não chove, né? Era uma região desértica e ele não tinha barraca. Ele deitou, colocou a cabeça numa pedra, a pedra era o travesseiro dele. Olha que tristeza. E aí, à noite, ele orou antes de dormir, e à noite Deus deu um sonho para ele. E o sonho era uma escada, a escada com anjos subindo e descendo, que ligava a terra ao céu. E aí, quando ele acordou, ele falou: sabe, Deus me deu um sonho para mostrar que está comigo. Pois é, Senhor. Nesse lugar onde eu durmo agora, um dia ainda vamos construir um templo. E outra coisa, tudo que o Senhor me der, certamente eu darei para ti o dízimo, que é a 10ª parte. E Jacó fez esse trato com Deus. Jacó foi, chegou na casa do tio, começou a trabalhar para o tio era pastor de ovelhas. Ele começou a gostar de uma das primas, Raquel, e o tio falou assim: você quer casar com ela? Então faça o seguinte, você vai ter que me pagar o dote. O que era dote? Naquela época, o noivo que queria casar com a noiva tinha que pagar um dinheiro para o pai. Parece compra, né? Mas não era compra, não. Geralmente, dependendo do país onde ele estivesse,
o pai guardava aquele dinheiro para a própria filha, para quando a filha precisasse. Ou precisaram porque é questão de saúde, ou se separasse, enfim. Então o pai fazia com que a filha fosse abençoada por aquilo. Mas já tem outras culturas que o pai pegava só para ele. Ficava meio venda, meio feio, né? Jacó, sabendo que tinha que pagar, mas não tinha dinheiro, disse assim: como é que eu pago? E aí Labão, que era o tio dele, que futuro sogro, disse: você trabalha para mim 7 anos, sem eu te pagar salários, tu só recebe comida. Depois de 7 anos, agora você pode casar. Ele disse: tá certo, ele amava muito e casou. Trabalhou. E no dia do casamento, naquela época as noivas ficavam todas cobertas, e na hora da noite de núpcia, Jacó não teve noite especial, não foi com Raquel. O pai, que era o sogro, o pai de Raquel, disse assim: não, você vai dormir. Não disse para ele, né? Tirou Raquel e mandou Lia, que era a filha mais velha. E Jacó deitou-se com Lia. No outro dia, quando Jacó olhou e disse assim: não foi a mulher que eu casei. E foi reclamar, o pai disse assim, o sogro: se você quiser, trabalhe mais 7 anos por ela. Aí ele trabalhou mais 7 anos e acabou ficando com as 2 filhas. Essa é uma história para depois. Mas eu só contei agora para você ficar sabendo que Jacó enganou. Jacó foi o quê? Enganado. Então aqui você já está entendendo o casamento de Jacó como foi e a família de Jacó. Jacó teve, além das 2 irmãs, Jacó, por permissão das 2 irmãs, também teve filho com as 2 empregadas, a empregada de cada uma delas. Sabe, meus amigos, que história! Jacó chegou a ter 12 filhos. 12 filhos. Mas um dia ele resolveu voltar para a terra dos pais. 20 anos depois. E quando ele resolveu voltar, ele colocou, não falou para o sogro, e pegou, colocou a família toda na frente, colocou os burros, os animais com os pertences e começou a viajar. Só que quando ele estava no meio do caminho, ele lembrou que quando saiu de casa, Jacó tinha deixado o Esaú muito chateado, querendo matar. E ele pensou assim: sabe de uma coisa? Quando eu chegar em casa agora, com certeza Esaú vai querer me matar. Meu Deus, o que eu faço? O sentimento de culpa tomou conta dele, o desespero tomou conta. E aí Jacó resolveu que ia conversar com Deus. Mandou a família passar no meio da viagem, diante de um rio. Fica lá do outro lado, eu vou ficar do lado de cá, eu vou ficar aqui uma noite, eu vou conversar com Deus, eu quero muito acertar minhas contas com ele, porque eu me sinto muito culpado. Não falou toda essa história, mas disse: vai na frente que eu já encontro vocês. E Jacó ficou uma noite inteira. Durante essa noite, ele ficou: meu Deus, eu vou encontrar Esaú, ele está querendo me matar, eu lembro do que eu fiz com ele, esse encontro vai ser desagradável, o que eu faço? Me livre, me perdoe. E ele pediu reconciliação com Deus, pediu que Deus o livrasse, pediu que Deus o perdoasse, pediu que Deus jogasse fora tudo de errado que ele fez, que consertasse ele, que desse um bom encontro com Esaú. Meus amigos, apareceu um anjo. E esse anjo, no início, nem parecia que era anjo, viu? Parecia uma pessoa que veio lutar com ele. Ele lutou. Mas o anjo, em forma humana, não matou. Apenas derrubava, mostrava que ele não era tão forte. Até que ele percebeu que se fosse um inimigo, já teria matado. O fato do anjo apenas derrubar e não matar, e quando ele atacava o anjo atacava e resistia, ele descobriu que aquilo era a luta interna dele, que aquilo era Deus ali, que veio visitar para mostrar para ele que ele foi ouvido. Então ele disse: Senhor, eu percebo que isso aqui é um contato celestial, então eu não vou, já está amanhecendo, mas eu não vou deixar o senhor ir, não. Agarrou na perna, na roupa, e disse: eu não deixo ir. E o anjo disse: não, já está amanhecendo, preciso ir. Não deixo, eu só deixo se o senhor me abençoar. E como ele não soltou de jeito nenhum, o anjo tocou na coxa dele, e aí atingiu um tendão da coxa, e ele gritou de dor, e aí ele soltou, e quando soltou, o anjo disse: tá bom, já que você lutou com Deus e venceu, porque você permaneceu, não desistiu, você está perdoado, e seu nome agora não é mais Jacó, vai ser Israel. Olha que coisa interessante, o país de Israel
Nasceu desse nome dado por Deus a um homem. O anjo foi embora e ele então, depois desse encontro com Deus, foi se encontrar com Esaú e tudo deu certo. Essa é a nossa aula de hoje. Fantástico, né? Eu quase chamo isso de filme. Só não foi filme porque não teve as imagens aqui. Mas procure saber mais dessa história. Por enquanto, apenas faça a sua atividade da página 40 e 41 do seu livro, tá bom? A gente se fala depois. Tchau, tchau.